bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu tô aqui com a Carissa pra falar sobre Lovecraft Country. Carissa, seja muito bem-vinda ao canal, obrigada por aceitar participar dessa collab. Obrigada pela oportunidade de falar sobre essa série maravilhosa. Tá muito legal mesmo. E, gente, vídeos sobre Lovecraft Country toda quarta-feira, às 6 da tarde aqui no canal. Sempre os vídeos vão rolar no modo estreia, que tem chat ao vivo, então a gente pode conversar. Se você estiver vendo ao vivo, eu provavelmente tô no chat aí conversando com vocês. E aqui na descrição tem o link pra todos os vídeos anteriores e tem link pro canal da Carissa também. Vão lá conhecer, porque ela fala muito de cultura pop. E Carissa, o que você achou desse episódio 5 de Lovecraft Country? Era um dos episódios que eu estava mais ansiosa, na verdade, porque eu sabia que ia ter um episódio focado na Ruby, então eu tava realmente empolgada pra ver como é que iam retratar a história dela e tal. E eu confesso que foi um dos meus episódios favoritos. Não é o favorito, mas é um dos. Qual que é seu favorito atualmente? Então, eu gostei muito. Foi o terceiro? Acho que é o terceiro que eu gosto muito. Ele tá assim, pau a pau com esse episódio da Ruby. E o primeiro eu achei muito bom também. Eu tô meio na dúvida entre eles. Qual é o que eu gosto mais? Eu acho que esse 5 foi um dos meus preferidos também, assim. O primeiro é muito bom, né? O terceiro também. Acho que eu estou muito parecida com você no gosto, assim. Mas esse quinto, ele foi um episódio incômodo, né? Eu acho. Aquele episódio que te deixa aflito o tempo todo, angustiado. Que é a essência de Lovecraft Country, né? Eu acho que a série funciona melhor nesses momentos de angústia. Eu acho que a grande sacada da série é realmente incomodar as pessoas. Porque eu, inclusive, costumo dizer que o grande vilão da série é o racismo, né? Então, mais do que qualquer outra coisa, então a coisa não é um mistério que é o mais importante. É fazer todo mundo botar a mão na consciência e pensar assim, olha o quanto de privilégio branco que eu tenho. E esse episódio devia se chamar Privilégio Branco, né? Porque é basicamente isso, como as pessoas brancas conseguem passar pelas coisas na vida de uma maneira muito mais fácil, em geral, né? Entre várias outras coisas. Sim, principalmente pensando no caso da Ruby, que ela, além de ser negra, ela é uma negra de pele escura, né? Ela é uma negra retinta, ela não é magra, então, querendo ou não, ela vai acabar tendo alguns outros problemas que outras pessoas, mesmo negras, não teriam. Por exemplo, eu acho que a Letícia, a irmã dela, sofre horrores. Mas o fato dela ser uma mulher negra de pele clara e magra, e ela é toda gostosona, enfim, faz com que ela acabe tendo tipos de problemas diferentes dos problemas que a Ruby tem, né? Com certeza. Eu esqueci de dar esse aviso, mas agora eu vou avisar. A gente entra em spoilers do episódio, porque, né, não tem como não discutir uns spoilers bem óbvios desse episódio. Caso você queira vídeo sem spoilers, tem o meu primeiro vídeo lá com o Load, que a gente fala o geral da série, sobre o que ela é, porque aí você pode conhecer. Começando spoilers agora. A Ruby, nesse episódio, ela entra na pele de uma mulher branca, né? Ela acorda, e eu até coloquei aqui no roteirinho, que é o trecho A Metamorfose, porque é meio que nem comecinho da história, né? Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Nesse caso, ela não virou um inseto monstruoso, mas ela virou uma mulher branca, que ao longo do episódio vai se tornando monstruosa, né? Mas eu acho que ela se tornar monstruosa tem a ver com o quanto a sociedade é monstruosa com quem ela é. Eu acho que esse episódio ele traz muito de ciclos de violência, porque você tem a coisa toda da violência que logo nesse início a gente vê o menino que não ataca a mulher e vai ajudar ela, a mulher branca que a Ruby se torna, e a polícia vai em cima dele e tenta bater nele, trata ele super mal. E a Ruby, ela é essa mulher que tem uma vida toda marcada pela violência. Então, se tudo que você recebe na vida é violência, o que é que você pode dar às outras pessoas além disso? E eu sinto que isso acontece muito também com outros personagens dentro do episódio. É o ciclo do Atticus com o pai. Então, eu acho que é tipo, se a sua vida é toda cercada disso, fica mais difícil de você se desligar, mesmo você querendo. Então, é aquela história do não justifica as atitudes da Ruby, o quanto ela, enfim, ela vai ficando mais monstruosa, digamos assim, mas justifica o porquê dela tá cometendo certos atos, sabe? Com certeza, eu acho super isso. E é o que a Christina, né, e o William falam pra ela sobre não ser interrompida, né? O que aconteceria se uma pessoa que recebeu violência a vida inteira não tivesse que ter inibições, ela pudesse fazer o que quiser, ela pudesse finalmente se vingar, vamos dizer assim. Nesse caso foi o que aconteceu no final do episódio, que é uma cena super violenta, que choca muito,
Esse episódio, inclusive, ele é todo gore, né? Tem muita coisa chocante, mas apesar de você se sentir meio mal pelo que a Ruby fez e tudo, você entende de onde vem. É como a Carissa falou, ela tem um motivo pra ter aquela raiva dentro dela. Isso até nesse episódio é uma referência legal ao Médico e o Monstro, né? Que tem tudo a ver com os títulos do episódio e do capítulo do livro. O episódio chama Strange Case, né? Caso Estranho. E o capítulo do livro é Jekyll in Hyde Park, que seria Jekyll no Parque Hyde, só que em inglês o nome do livro, né? O Médico e o Monstro, é Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Então, assim, a referência é bem óbvia, é inspirado nisso. E o que é Jekyll e Hyde? O Jekyll, ele cria essa poção que ele pode se transformar nessa outra pessoa, né? Que seria o Mr. Hyde, que seria o tal do monstro do título Médico e o Monstro. E, na verdade, não é necessariamente um monstro no começo. É só uma maneira dele poder agir sem as inibições que a sociedade impõe nele. Então, eu acho que tem tudo a ver com isso. A Ruby, ela tem que se conter no corpo negro dela, mas quando ela tem todas as portas abertas por ser uma mulher branca, ela pode finalmente agir de maneira não interrompida, né? Sim. É engraçado também pensar que, com o processo, ela também vai acabando descobrindo que ela não gosta tanto de ser essa mulher branca que vive nessa sociedade que, querendo ou não, também reprime quem ela é. E, assim, pra ela viver ali como mulher branca, ela tem que negar completamente tudo que ela sempre foi. E aí, falando do livro, me lembra muito também a coisa de como a história do Jekyll e Hyde vai se encaminhando até o fim, assim. Com certeza, eu acho que é uma coisa de perda de identidade mesmo, né? Acho até bem emblemáticos alguns momentos que a Ruby, na pele da Hillary, né, que é a identidade branca dela, acaba, por exemplo, não enfrentando as colegas de trabalho brancas e tudo mais, porque, cara, não seria necessariamente o papel dela fazer isso, sabe? Mas seria a primeira vez que ela estaria em condições de fazê-lo. Mas eu entendo perfeitamente porque ela não fez. E eu acho engraçado porque eu vi algumas pessoas reclamando da coisa de por que a Ruby, ela aceita isso? Se ela é uma mulher negra, ela vai e aceita simplesmente se tornar uma mulher branca. Mas eu acho que é muito fácil questionar a atitude dela e que, assim, como a gente já comentou aqui, com o passar do tempo, ela começa a não se sentir confortável nessa posição. Mas se toda a sua vida você se esforça, ela estuda, ela faz de tudo e ela não consegue as menores coisas. E aí ela chega como uma mulher branca e simplesmente ela não precisa nem ser tão qualificada para aquele emprego e ela consegue um cargo maior. Dá para entender porque que naquela posição, naquele momento que ela tá na vida dela, pelo menos por um período de tempo, ela aceita passar por isso, sabe? Exato, ela não quer perder isso, né? É uma coisa que ela nunca sonhou que ela conseguiria, assim tão facilmente, vamos dizer assim, né? E consegue. Aí ela vai botar tudo em jogo pra, tipo, enfrentar pessoas que na vida inteira dela ela foi ensinada a não enfrentar. Eu acho que é uma posição muito delicada que ela tava ali. Eu entendo perfeitamente ela não ter, sabe, gritado com as colegas de trabalho brancas ou alguma coisa assim. Outra coisa sobre a Ruby branca, né, a Hillary, é que a atriz é a mesma que fazia a responsável pelos cachorros ali dos Braithwaite no episódio 2, que chamava Del. Eu imagino que o William tava usando o corpo dela pra fazer essa poção, né? Que até o que entra na coisa do final do episódio e tal, porque se ela tava lá, essa mulher branca que tava no primeiro episódio, né, até que ponto ela tá viva, ela tá morta, o que é que existe com relação a ela, porque como é que essa poção é feita? E enfim, eu acho que tem muito disso. E eu acho que muita gente não percebeu que é a mesma mulher, porque a gente vai vendo as coisas e vai passando, então assim, mas eu acho importante ter sido alguém que a gente já viu antes, porque um dos meus questionamentos é, e como é que ele consegue ter essa poção? Porque tem que vir de algum lugar. Com certeza. No livro a gente tem respostas a respeito disso, mas como talvez vá revelar na série, não vou contar aqui no vídeo. Mas uma outra coisa, acho que aproveitando que a gente tá falando de poção aqui, vamos falar sobre a teoria que se mostrou verdadeira. Christina e William são a mesma pessoa, sim. Muita gente tava cantando essa bola, eu cheguei a mencionar no vídeo passado, mas bastante gente já tava falando desde o segundo episódio. Quando eles apareceram, assim, pela primeira vez, as pessoas já estavam comentando. E eu gostei de ser o mesmo esquema que usou
pra transformar o Ruby ser um esquema pra Cristina se transformar num homem também. Que acho que é a mesma lógica de poder ir pra lugares onde você não poderia entrar, né? Eu sinto que a Misha Green, a showrunner da série, ela tem feito muito isso, assim. Se fosse um homem fazendo essa série, seria tudo diferente. A visão da adaptação do livro seria completamente diferente. E eu sinto que ela faz muita questão de mostrar, assim, problemáticas específicas do que é ser mulher dentro da sociedade. Porque mesmo a Cristina, ela sendo uma mulher branca, gente, ela é loira, ela é rica, ela tem tudo. Mas ela ainda não consegue o que ela quer, única e exclusivamente por ser mulher. E por mais que sejam coisas muito diferentes, assim, é óbvio que uma mulher branca, ela vai ter mais privilégios dentro da sociedade do que uma mulher negra, especialmente uma mulher retinta como a Ruby. Mas, assim, mesmo ela tendo esses privilégios, ela ainda tá ali sofrendo por não conseguir adentrar certos ambientes, né? Tá em alguns lugares, porque mulher. E aí ela provavelmente pegou essa ideia aí de fazer, né, um corpo masculino pra poder entrar nesses ambientes. E aí fica uma dúvida. Se a gente viu que o corpo que a Ruby tava usando já existia antes, de quem é esse corpo do William que a Cristina tá usando? Será que o William, como personagem, já existiu? Ou será que é um corpo qualquer que ela pegou pra fazer essa nova identidade? Ela deu um novo nome e tudo mais. Ela fala pra Ruby, né, uma história sobre o William ser o verdadeiro herdeiro da hospedaria, né? O verdadeiro herdeiro que tomou um tiro nas costas. Mas assim, eu acho que nesse caso ela tava falando de si mesma, porque ela seria uma herdeira do Samuel Braithwaite, né? Que é o cara que morreu lá no segundo episódio. Ela é a filha dele, ela deveria ter sido herdeira, mas ela teve esse direito roubado por ser mulher. Não sei se esse William existiu de verdade, ou se é um corpo aleatório que ela pegou. De qualquer maneira, esse corpo é de alguém. Então, eu fiquei sem saber se a história dela era verdadeira ou não. Eu fiquei me questionando até será que o William, ele trabalhou com aquele médico, sabe? Do episódio da casa enfim, eu fiquei me questionando se ele tinha alguma coisa a ver com aquele médico, até porque, assim, de onde vêm as habilidades pra essa poção também? Será que tem a ver com esse próprio médico, assim? Mas é isso, né? Só teorias. Já que a gente tá falando da Cristina, do William, do Hiram Epstein, tem uma outra coisa muito doida que rolou nesse episódio, que eu acho que pode ter a ver com os experimentos do Hiram Epstein. Vocês lembram? Ele experimentava em corpos de pessoas, ele fazia experimentos ilegais e tudo, principalmente usando corpos negros, e a gente viu que ele era aliado do Capitão Lancaster, que é esse capitão de polícia que sequestrou a Letty no episódio 3 e tal. Nesse episódio agora, a gente viu que ele tirou a camisa lá e ele tem o corpo todo grampeado, assim, e o tórax dele parece um corpo de uma pessoa negra. O que é que está acontecendo? Eu me questionei se ele é algum tipo de experimento, e até porque tinha uma pessoa no armário. E aí eu me perguntei o quanto de, sei lá vai ela viajar totalmente. Mas assim, se ele é um experimento, ele pode usar sangue ou qualquer outra coisa de outras pessoas pra continuar vivo, sei lá, sabe? Alguma coisa do tipo. Mas é isso, pode ser uma viagem muito louca da minha cabeça e enfim. Não, eu acho perfeitamente possível. Eu acho que a partir do momento que o cara tá com o corpo todo grampeado lá, peles diferentes misturadas no mesmo corpo, eu acho que qualquer coisa vale. Assim, esse cara do armário também tava com o corpo grampeado, né? E ele, inclusive, aparece nos créditos como é que aparece? Frankenstein reanimado. E assim, você é aquela pessoa chata que vai falar, não é Frankenstein, é o monstro de Frankenstein, porque Frankenstein era o cientista. Mas é só os créditos do negócio. Eles citam, né, os funcionários ali do Lancaster, esse cara do armário, provavelmente como Zedoni, né? Eles, o Zedoni falou alguma coisa? Eu não sei se Zedoni é exatamente o cara que tava no armário ou alguma outra pessoa que tava sendo questionada, mas parecia que o cara do armário tava lá pra ser torturado, né? Pra talvez revelar algum segredo. Eles falaram sobre ele ter roubado alguma coisa. E deve ter a ver com aquele planetário ali que a Hipólita pegou. Pegou e foi embora, assim. A coitada nem imagina no que ela se meteu sem querer, sabe? Só porque ela gosta de astronomia.
Eu fiquei curiosa nesse episódio, eu queria saber mais quais as aventuras que ela fez, assim. Mas acho que a gente vai saber nos próximos. Isso quer dizer, acho que vai ter um episódio centrado, né? Focado nela, assim. Eu só quero ver como é que vão inserir ela dentro disso tudo. Eu vejo que aos poucos estão botando ela um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas eu quero ver como é que a história dela vai se encaixar junto com a história dos outros. E eu acho que deve ter a ver, de fato, com a coisa do planetário. Em algum momento, vão encontrar ela nisso tudo e ela vai estar no meio dessa loucura, coitada. Lembrando que o Lancaster e a Cristina são rivais, né? Então ele fala de proteger o observatório Winthrop e tudo mais. Lembrando que a casa também tinha o nome Winthrop, e esse Winthrop era um cara importante ali nos Filhos de Adão. Então o observatório também é relacionado a essa pessoa. A Cristina quer acesso a essas coisas do planetário, e ele provavelmente também quer pôr as mãos nisso antes da Cristina. Agora, o que é esse cara no armário? O que ele tem a ver com isso? Se ele foi quem roubou originalmente pra levar pra casa do William Epstein, a gente não tem como saber ainda. O que a gente sabe é que ele tava fedendo muito, a Ruby quase vomitou lá várias vezes, e o Lancaster fala que os mortos sempre falam, então provavelmente ele tá um morto reanimado ali, o que é muito doido. Justamente por isso, por ele dizer que os mortos sempre falam e eu achar que o cara de fato não estava vivo não, que ele tá no meio termo, ele é um morto reanimado, eu fiquei achando o que é que ele tem a ver com o corpo bizarro do cara, sabe? Fiquei me questionando. Uma última coisa sobre o Lancaster é que me lembrou muito Korra, né? Que é do Jordan Peele, um dos produtores de Lovecraft Country. E Korra tem muito essa questão dos brancos quererem estar em um corpo negro. E talvez o Lancaster esteja experimentando com isso. Eu não gosto dos negros, mas eu quero ter o corpo deles por alguma razão que é superior e não quero admitir. Por isso ele tá escondendo. Cada vez que eu penso mais nessas coisas, eu começo a lembrar das coisas do livro e deixa quieto. Não tem problema, tipo, a gente não spoila super o livro, mas pode trazer algumas ideias dele também, não tem problema. Nem precisa, porque eu real tenho questionado, assim, o quanto do Lancaster, o quanto da história dele, de fato, no livro se parece com a da série, porque a Misha Green tem feito várias mudanças, então, assim, a gente não sabe até que ponto as coisas são, de fato, parecidas. E, diga-se de passagem, eu gosto muito das mudanças que ela faz, assim. Eu acho que ela tem trazido discussões muito pertinentes que o livro... Não sei se é porque ele foi escrito por um homem branco com uma grande sensibilidade. É um homem branco que tem uma grande sensibilidade. Mas, assim, eu acho que o fato dela ser mulher, de ser uma mulher negra, ela tá fazendo questão de explorar outras coisas. Então, eu não sei mais até que ponto eu sou tão apegada ao livro, assim, sabe? Com certeza. Eu entendo muito o que você tá dizendo, porque ela traz coisas novas que são muito interessantes, né? Até, por exemplo, o caso da Dia, né? Que é essa ex do Atticus, né? Que ficou na Coreia. E é uma coisa... Eu tô acompanhando o livro conforme eu assisto a série, né? Por enquanto, não teve nada dela no livro, né? E acho que nem tem. É uma coisa original da série. E aí eu fico muito curiosa pra saber o que vai acontecer, porque nem tem como o livro me dar pistas aí do que vai rolar. Mas então, ó, ele menciona ela pra Letty, né? Quando eles estão falando ali do passado deles. E o Atticus liga pro mesmo número que ele ligou da Coreia no primeiro episódio. Então ele tava ligando supostamente pra Dia. Ou pode ser aquela coisa de história de terror que você liga pro morto, pode ser também, não sabemos se ela ainda está viva. A gente viu aquela ilusão dela atacando ele no segundo episódio só. Mas tem uma coisa muito doida, porque parece que a Dia já sabia um pouco o que ia acontecer com ele se ele voltasse pra Chicago. E eu fiquei me perguntando porque ele fala com ela nesse episódio e ele fala disso, assim, do como ela já sabia de tudo. E aí, no fim, a gente tem aquelas runas, né? E aí a gente vê Die, tipo, morra. E até que ponto ela realmente sabia o que ia acontecer, até que ponto ela manipulou ele de alguma forma, até que ponto ela, inclusive, fez ele ter acesso a determinados sentimentos dentro dele lá. Porque, assim, ele diz que ele descobriu que tinha aquela violência toda dentro dele na Coreia. Porque ele vivia um ciclo de abuso dentro de casa, mas ele tinha raiva, mas ele se mantinha levemente à distância. E a gente tem visto que o Atticus tem muita violência. Gente, ele bateu no pai até quase matar o homem. Assim, se ninguém tivesse parado ele, o Monrose teria morrido. Mas até que ponto, por exemplo,
ela não teve influência em fazer essa raiva aflorar? Até que ponto não queriam isso dele também? E aí, pra mim, me vem outro questionamento. Até que ponto ela tá envolvida com os Great White? Eu não sei, porque tudo no fim sempre tá relacionado aos Great White. Então, tipo, até agora tudo tem conexão com eles. Então, será que ela vai ser um desses casos que a gente vai vendo na história e não tem conexão? Mas eu tô sempre acreditando que a Christina tá no meio de qualquer rolê. E se a gente for pensar que no episódio passado a gente viu o Titus Braithwaite como um cara que era um renomado explorador, que levava a cultura, entre muitas aspas, para outros povos, né? Ou seja, ele era um colonizador. A gente tem que ver que a Guerra da Coreia também foi uma interferência americana em outro país. Não vou entrar em detalhes e motivos, mas foi uma interferência externa em um país asiático. E o Atticus estava lá como um soldado desse exército, né, americano. Até que ponto os Braithwaite, como uma família de colonizadores, também não possam estar envolvidos nesse tipo de história, né? E eu até me questiono que, com tanto que existe de relação com Lovecraft, e por mais que o Lovecraft ele tenha... O horror maior dele eram os negros, mas, assim, asiáticos não são brancos. O Lovecraft era alguém da supremacia branca. Então, até que ponto eles também não querem fazer essa relação, assim, trazer isso de que o racismo é maior do que um racismo só para negros e aí, enfim, trazer de forma leve, sabe? Não sei. Essa questão da Ásia também. Acho provável, porque no episódio passado já deram uma indicação disso com a história de Ahriman, né? Sobre como o Titus sequestrou o povo de Ahriman e matou todo mundo e tudo mais. Pode ser que eles usem essa mesma ideia pra falar sobre a Coreia, pra falar sobre povos asiáticos. Talvez Ahriman continue morta. Eu tava super acreditando que a personagem ia voltar, porque ela é meio imortal e tudo, mas a princípio não voltou. Espero que ainda volte. Última coisa que eu queria trazer aqui sobre Dia e sobre Ahriman é a questão do adâmico, que o Titus estava lá, né, decifrando e tudo mais. E assim, ele fala primeiro que talvez o idioma não seja análogo ao inglês, né? Ou seja, talvez não use o alfabeto romano, então os sons não necessariamente vão ser os mesmos. E ele fala até de um símbolo específico lá, que ele fala que é parecido com hieróglifos chineses. Assim, chineses não usam hieróglifos, usam ideogramas ou logogramas. E como o Titus foi pra Coreia, ele pode ter tido contato, né, com outros idiomas que não o inglês. E assim, na Coreia, me corrija inclusive se você falar coreano, diz aí nos comentários, mas pelo que eu pesquisei, não se usa ideogramas chineses na língua coreana. Se usou no passado, eles chamavam de hanja, assim como hoje em dia no japonês se usa o kanji, que eles usam os ideogramas chineses para falar palavras do japonês com pronúncia japonesa, se usava no coreano alguns ideogramas chineses com a pronúncia coreana, aí chamava hanja, mas hoje em dia não se usa mais. Provavelmente na época da Guerra da Coreia também já não se usava mais, já se usava hangul, mas digam aí nos comentários, porque eu realmente não manjo nada de coreano, e talvez o Atticus, por conhecer o idioma coreano, ele tenha pensado em outros idiomas que não usam o alfabeto romano, mas também não tenho como saber se o Atticus falava coreano. É só um chute porque ele foi para a Coreia, então a gente não viu ele falando coreano em nenhum momento. Mesmo que ele não fale coreano, pelo tempo que ele ficou lá, ele pode ter aprendido alguma coisa. Então, ele tem alguma noção básica. E aí, isso ajudou ele. Eu acho que é isso, assim. Você passa um tempo no lugar, você aprende o mínimo possível. Então, eu acho que ele deve ter o mínimo de conhecimento, assim, do coreano. Talvez até nem que seja só pra perceber que existem outros tipos de alfabetos e representações fonéticas que não sejam do inglês, que aí facilitou pra ele decifrar o adâmico, né? Quem sabe também a coisa do próprio sangue dele tenha feito alguma diferença e tal. Com certeza. Mas, com certeza, se a Ahriman tivesse lá, ia ter sido muito mais fácil. E, falando em Ahriman, Montrose. Que personagem complicado. Eu amo e odeio ele a cada cena. Todo episódio muda. Pra mim, a coisa com Montrose é... Eu comecei num ódio enorme, porque ele é violento, ele traz um monte de coisa negativa. Mas é como eu tava falando no início, o ciclo da violência que gera violência. E pra mim, ele é uma grande representação disso, sabe? A gente sabe que ele sofreu violência com o pai, e enfim. E isso, querendo ou não, muda um pouco as coisas. E algo que eu vejo muito, quanto mais eu estudo de cultura negra, e aí cultura negra, tipo, mais voltada para os Estados Unidos, apesar de eu perceber que isso existe no Brasil também, existe um ideal de masculinidade. E ele é extremamente problemático,
Óbvio que eu, sendo uma mulher negra brasileira, é outra coisa. A minha visão de como a sociedade americana, de como a comunidade negra nos Estados Unidos funciona, ela não é 100% realista, porque sou brasileira, vivo no Brasil, é outra realidade. Mas, assim, a gente vê que existem padrões complicados de masculinidade em essência. Mas quando se pensa em masculinidade negra americana, existe uma coisa muito forte de ser másculo, de ser viril e de ser muito homem, muitas aspas. E essa masculinidade, ela vem muito atrelada à violência. E aí eu acho que vale muito com a coisa do sexo do Atticus com a Letitia na primeira vez. Que é muito violento e que é só assim que ele sabe funcionar porque ele acha que é assim que são as coisas. Porque isso tem a ver com a ideia de masculinidade negra. E, enfim, quando você pensa em filmes como Moonlight, por exemplo, ele vem exatamente questionar essa ideia. Aí eu penso muito que o Montrose, ele vem muito disso. E por mais que eu não goste das atitudes dele, eu acabo pensando que, justamente, além de tudo, ele é um homem bi, pan ou gay. Dentro de uma comunidade que tá o tempo todo querendo virilidade e que tem muita homofobia, então a homofobia também tá internalizada nele. E aí como é que a pessoa lida com isso, sabe? Então eu acho que tudo isso ele cria um ódio dele por ele mesmo e vai virando uma coisa mais forte e mais pesada, sabe? Então é meio triste. Eu sinto, inclusive, que nesse episódio ele conseguiu sair um pouco disso. Acho que a própria cena de sexo com o Sammy reflete muito isso que você falou, né? Dessa virilidade, dessa necessidade de ser o macho. Ele não beija o companheiro dele, né? Ele chega, não fala nada e só usa o corpo da outra pessoa, vamos dizer assim, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê ao longo do episódio que existe um afeto ali, que ele quer demonstrar, ele demonstra no beijo, só que isso precisa passar por várias barreiras que ele tem lá dentro, né? E eu gostei muito dessa cena das drags, do Sammy como drag, né? E do Montrose finalmente conseguindo sair um pouco dessa coisa internalizada dele e dar um beijo na boca do Sammy na frente de todo mundo, que acho que é, assim, a saída do armário, mais saída do armário que eu poderia imaginar pra ele, que é tão pra dentro assim, né? Sim, inclusive eu achei a cena muito bonita e eu acho que o ator, acho que ele só disse uma frase no episódio inteiro. E a minha impressão é que ele disse tanta coisa sem usar a fala, sabe? Eu conseguia ver todo o sofrimento e o que tava passando, a dualidade dos sentimentos que ele tinha, sabe? E eu acho que se existir algum tipo de processo de cura pra ele, começa a partir de agora. Com certeza. Então foi um episódio que foi muito sobre a violência, o ciclo da violência, como você falou, de conseguir talvez superar essa violência ou deixar ela fluir. No caso da Ruby, deixou ela fluir, né? Agora a gente vai ver o que vai virar. Mas no caso do Montrose e até do Atticus, de perceber que, tá, ok, violência. E o que tem depois disso? Será que eu consigo ser amado? Será que eu mereço ser amado? Acho que o Atticus com a Letty foi muito isso, e o Montrose com o Sammy, que é também um pouco de superar essa masculinidade tão tóxica e violenta, né? De permitir um amor que não seja violento, um amor que seja só amor. Vai ser até bonitinho depois ver, talvez, eles, o Montrose e o Sammy. Com certeza. Acho que é uma coisa tão rara, né, que em histórias que tem personagens que não são brancos, permitam esses personagens viverem histórias que não são violentas ou histórias que terminam de maneira completamente triste e deplorável. Isso só aumenta quando os personagens são LGBT. Então, realmente, assim, a gente viu Yarima como foi, que eu espero que não tenha sido o fim do personagem, porque ia ser bem zoado. Mas, assim, eu espero que Montrose e Sammy não seja esse fim também trágico, que seja permitido que eles possam superar essa violência do Montrose. Complicado o Montrose, né? Cada episódio a gente... Mas é isso, a gente entende de onde vem. Eu não concordo, mas eu entendo. Sério. Últimas coisas, que esse vídeo já está ficando gigante. Referências gerais aqui, que vocês gostam das referências. O Sammy mora num condomínio que chama Cabrini Green, que é um condomínio que realmente existiu em Chicago. Era um conjunto habitacional que, inclusive, foi demolido não muito tempo atrás, acho que na década de 2010, assim, foi demolido. E a maior parte dos habitantes dos anos 50 eram pessoas negras. Ele chegou a ser o local de moradia de 15 mil pessoas. Era muito grande. Tem um coreopoema que toca quando a Ruby tá andando na pele da Hillary, assim, aquela parte que ela tá de
boa andando pela rua, que é da Ntozaki Shange, me corrijam se eu tiver pronunciado errado, que se chama Para as Meninas Não Brancas que Consideraram o Suicídio, Quando o Arco-Íris é Suficiente. E tem o trecho todo, né, que é muito longo, mas acho que é legal trazer esse trechinho que é: ela não sabe o som da sua própria voz, sua beleza infinita, que é ela falando de uma garota negra. Então, acho que a Ruby tá descobrindo como seria a voz dela, andando livre ali, né? E a primeira drag queen que existiu, né, ela surgiu na comunidade negra, né? É um homem que nasceu como escravo nos Estados Unidos e foi a primeira pessoa a se proclamar como drag queen, ainda no final do século XIX, que é incrível. E eu achei muito legal esse episódio mostrar tantas drags, inclusive tem drags de RuPaul. A Jennifer, que é a editora do vídeo, ela falou drags de RuPaul, e eu não vejo RuPaul, então não reconheci ninguém. A Shangela, eu não vejo RuPaul, mas eu sei quem é a Shangela. E eu achei muito legal eles mostrarem essa comunidade efervescente de drag queens, a comunidade negra LGBT, que sempre foi muito importante. Stonewall foi começado por pessoas negras e muitas vezes essas pessoas são apagadas até da própria história LGBT. Então é muito legal a série ter trazido isso pra luz, pra gente sempre reconhecer essas pessoas. E a gente, nos intervalos aqui de corte de vídeo, a Carissa tava me propondo uma questão aqui. Será que a Christina Bray White, ela é lésbica, ou ela é bi, ou pan? Porque, assim, ela tava o tempo todo transando com a Ruby. Ela foi atrás da Ruby. Ela foi como William, ok? Mas, assim, será que essa é mais uma forma dela, tipo, ela usa o corpo do homem pra conseguir coisas que ela quer e entrar em vários lugares, mas será que ela não tava usando isso também porque ela se atraiu? Ela gosta de mulheres e de mulheres negras também. Enfim, eu fiquei com essa dúvida, porque durante muito tempo eu fiquei me questionando se porque no livro é um homem, né? E aí eu fiquei me questionando se eles botaram ela como mulher. Será que ela vai ser uma mulher LGBT? E eu acho que poderia trazer uma discussão interessante disso aí, mas não sei. Não sei realmente também. O que você falou é muito interessante, porque realmente, assim, tá, no corpo de William, ela transa com a Ruby, né? Mas assim, pode ser realmente uma maneira dela, na sociedade, daquele jeito que é, nos anos 50, conseguir ter um relacionamento, não um relacionamento necessariamente, né, porque a gente vê que ela tá usando a Ruby ainda, mas, assim, uma relação com outra mulher. Porque, assim, pra transformar o Ruby, o William não precisava ter transado com ela necessariamente, né, e nem pra fazer a proposta, podia ter sido de outra maneira, acho que se ele quisesse. A Cristina lá diz uma hora que ela tá conversando com a Ruby. Ele gosta de mulheres, eu não lembro se é mulheres fortes ou é mulheres, enfim. Tem alguma coisa que ela diz assim, que ele gosta de um tipo específico de mulheres. Então, assim, eu fiquei me questionando, se ele é ela, então é ela que gosta desse tipo de mulher? E o próprio discursinho do William é muito de quem tá afim também, sabe? Eu não sei se é uma maneira de manipular a Ruby, né? De, assim, de aproveitar a solidão dela pra exaltar e aí acabar se aproveitando dela, né? Mas é uma coisa bem assim, ele, não quer que eu te beije na boca, eu quero te beijar onde você quiser que eu beije. Tipo, assim, não precisava necessariamente ser tão amoroso assim. Mas eu sei que é uma cilada, ele está usando a Ruby. Então, guarde suas palavras carinhosas, William ou Christina. Eu espero realmente que a Ruby fique bem no fim dessa história, porque tá complicado. E esse episódio, então, foi maravilhoso, eu achei. Acho que maravilhoso no sentido de bom, não de me sentir bem assistindo, né? Porque eu fiquei agoniada o tempo todo. Acho que principalmente no começo ali, eu fiquei, assim, gritando por dentro, assim, sabe? Não sei, o tempo todo aflita e nervosa. A cena do policial com a criança no começo, o Atticus batendo no pai também, são cenas que me deixaram muito nervosa. Mas eu achei um bom episódio também. Acho que você curtiu também, né, Carissa? Sim, eu gostei bastante. É realmente um dos meus favoritos da temporada inteira. Eu acho que só vai ter uma temporada, né? Não sei. E digam aqui nos comentários também o que vocês acharam do episódio e as suas teorias pros próximos. Deu pra ver que a gente tava cheio das teorias hoje, né? Mais perguntas do que teorias até. Vão conhecer o canal da Carissa, que tá linkado aqui na descrição. Carissa, muito obrigada por participar. Obrigada pelo convite. E a gente se vê na próxima quarta-feira, às 6 da tarde, pra falar do episódio 6. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.